Entretanto, ao passo que a nossa teologia nos ajuda a entender o sofrimento como algo dentro da soberania divina, eu quero mostrar para você nessa manhã que existem dois cenários perigosos dentro do evangelicalismo nacional, no que diz respeito à soberania de Deus e o sofrimento. Existe a bipolaridade da teologia da prosperidade, que ensina que a causa última do sofrimento humano é o diabo ou é o pecado. Entenda que aqui eu não estou falando do tipo de sofrimento que às vezes nós causamos sobre nós mesmos. Entenda que estou falando da perspectiva de algo que Deus manda sobre nós. Então, deixe-me explicar melhor o que quero dizer para você. Quando alguém pega o carro, sai a 150 por hora, respeitando todos os limites de velocidade, bate, você vai falar assim, Deus, sua soberania, controlava todas as coisas, sim. Mas a causar aquele acidente foi sua, desrespeito às leis. O que quero dizer é que, na perspectiva de Remã, existem situações onde nós passamos por invernos da nossa existência, que nós não sabemos o que causou aquilo. E nós analisamos a nossa vida, e nós não enxergamos o motivo de estarmos passando por aquilo. Às vezes uma enfermidade, um câncer, por exemplo, você não sabe por que você está passando por um câncer. É nessa perspectiva que nós temos que entender que a teologia da prosperidade vai dizer, olha, o seu câncer ou é culpa de um pecado seu, ou é alguma enfermidade que Satanás colocou sobre a sua vida para poder controlar. Não. A perspectiva de Remã é que não é assim que funciona. É Deus que controla. Eu estava hoje pela manhã, antes de sair de casa, lendo um artigo, que aponta para o segundo extremo. Perigoso, nós encontramos no cenário nacional evangélico quando fala a respeito do sofrimento e soberania divina. É o que nós chamamos de liberalismo da teologia relacional. Essa perspectiva teológica defende que a dor e o sofrimento nunca são da vontade de Deus para os seus filhos, pois Deus não planeja e nem conhece o futuro. Estava lendo um artigo hoje de um pastor, que tem uma igreja aqui perto da nossa, que defende essa teologia. E ele dizendo, olha, no caso do acidente com os atletas da Chapecoense, Deus não sabia que isto ia acontecer. E Deus não sabia, sabe por quê? Porque Deus não quer que ninguém sofra. Deus abriu mão da sua onisciência, simplesmente porque Ele nos ama demais. Não é essa a perspectiva bíblica. Os atributos de Deus, eles se equilibram. E o amor de Deus é demonstrado justamente por conta deste equilíbrio em seus atributos. Deus continua controlando e sabendo todas as coisas. E em sua providência, a causa última sempre é de Deus. Sempre é de Deus. Então entenda que ambas as teologias, prosperidade e relacional, defendem que o sofrimento humano não faz parte do propósito soberano de Deus para os homens. O que estas teologias procuram fazer é tentar tirar de Deus o ônus de enviar o sofrimento sobre o homem. Todavia, Remã não teve dúvidas que foi Deus quem enviou o seu sofrimento. Por isso que creio que a nossa teologia reformada nos ajuda a entender o sofrimento na perspectiva correta, que Deus controla todas as coisas. John Bunyan é um bom exemplo de como nós podemos enxergar o sofrimento. Este pregador do século XVII, esse pregador inglês, ficou mais de 12 anos preso, simplesmente por pregar o Evangelho. E em uma de suas obras, intitulada Recomendações aos Sofredores, escrita em 1684, quando ele estava preso, ele relata o seguinte: Deus tem designado quem irá sofrer.
O sofrimento não sobrevém por acaso, nem pela vontade do homem, mas pela vontade e desígnio de Deus. As épocas, portanto, e as ocasiões, mesmo para os sofrimentos do povo de Deus, não estão nas mãos do inimigo, mas nas mãos de Deus. Meus queridos, sempre houve, como há hoje, pessoas que tentam resolver o problema do sofrimento humano, simplesmente tentando apagar, riscar, negar a soberania de Deus. Mas o que é mais notável, é que aqueles que mais defendem a soberania de Deus, até mesmo no sofrimento, têm sido aqueles que mais sofreram e, ao mesmo tempo, os que encontraram mais consolo na certeza de que Deus soberano controla até mesmo os invernos da nossa existência. É consolador saber que Deus controla todas as coisas. Não está em nossas mãos frágeis, falhas, fracas, mas tudo está nas mãos de um Deus poderoso, que tem poder para controlar até mesmo o sofrimento mais intenso que a sua alma possa agonizar.